Vamos falar agora de Botafogo e Flamengo. Foi 1-0 para o Flamengo, o gol do Vidal, e a gente vai começar essa discussão ouvindo os treinadores. Dorival e Luiz Castro, vamos lá. A equipa confirmou em campo a semana de trabalho. Tinha sido uma semana de trabalho de muito boas sensações e tínhamos abordado, como fazemos sempre, vários temas para o jogo, que era importante trabalhar. E a equipa deu sempre uma resposta muito positiva e mostrou sempre muito consciente daquilo que tinha de fazer em campo. E os sinais foram claros. A primeira parte evidencia mais isso. É claramente uma primeira parte dominada por nós. Tivemos o domínio do jogo, criámos situações, conseguimos pressionar alto, tiveram sempre muita dificuldade na saída de bola devido à nossa pressão alta e o jogo esteve controlado. E infelizmente o futebol, nem sempre o merecimento, o resultado nos acompanha nesse merecimento. 2 jogos não querem dizer nada, sinceramente. Até porque nós fizemos 20 jogos num nível excelente e muito bom, altíssimo até. Uma equipe que não tem uma grande noite, faz 3 gols. Uma equipe que não tem um bom dia e consegue mais uma vitória. Olha, você querer tudo também ao mesmo tempo, às vezes, é complicado. Eu acho que com calma, com equilíbrio, nós vamos alcançando resultados e, ao mesmo tempo, se aqui é o caso, um resgate desse futebol que vinha sendo jogado, que ninguém esquece. Vamos lá. Flamengo nos confrontos contra São Paulo e Botafogo. Chutes certos, 4, gols 3. Uma eficiência cirúrgica, o Flamengo. Ontem contra o Botafogo, 1 chute certo, 1 gol. É de uma precisão absurda. Aliás, é de uma precisão, é um elogio, mas ao mesmo tempo, 90 minutos, 1 chute certo, é muito pouco para o Flamengo. O Flamengo está agora a 7 pontos, Breiler, do Palmeiras. A distância diminuiu. A gente olha e fala, o Flamengo entrou para a briga. Entrou mesmo? Ainda é difícil, porque o Palmeiras tem uma vantagem confortável na liderança e essa vantagem é confortável pelo fato do seu principal concorrente ter 3 disputas ainda, Copa do Brasil e Libertadores. Isso pesa para o Flamengo. Você já precisar correr atrás de 7 pontos contra uma equipe regular como o Palmeiras já é difícil em condições normais. Com 2 focos a mais, é ainda mais complicado. Então, até por isso, nesse fim de temporada, eu espero do Flamengo mais eficiência do que show. Não imagino que vai ser um Flamengo tão vistoso, até mesmo em relação a meados ou princípio da passagem do Dorival. Porque ele tem mexido muito no time, principalmente no brasileiro, pela necessidade de poupar. Isso faz com que o time perca um pouco de consistência, não tenha um amadurecimento coletivo do seu 11 titular. Não, mesmo o time do brasileiro, Breiler. Não tem consistência, porque assim, no brasileiro ele está escalando o mesmo time. Sim. É o Santos só de titular e os outros reservas. Ontem tivemos o Gabigol, porque o Marinho sentiu, né, era para ser o Marinho. E tivemos o Fabrício e o Bruno na zaga, porque já é para ser reserva mesmo, né, porque o titular é o Davi Luiz. Mas esse time tem sequência, hein? Há muito tempo. É o mesmo time que goleou o Atlético Paranaense, que goleou o Juventude, que venceu o Avaí, que perdeu para o Corinthians. Ele está mantendo a coerência, mas é natural que mesmo com uma base mantida, esse time tenha oscilações e, de alguma maneira, quando você pega o titular, o melhor que o Flamengo tem, esse time não joga num batido como jogava em 2019, que era ali, todas, uma atrás da outra, de poucas substituições. Então o Dorival chegou com a missão de focar nas Copas, e com razão, porque a distância no primeiro momento era de 13 pontos, o Flamengo estava muito distante, e agora que ele tem mais possibilidades, pode ser que ele comece a flexibilizar um pouco isso, a ter mais titulares como o Gabigol, que entrou nesse jogo, frequentando o time no brasileiro. Mas isso, de alguma maneira, atrapalha essa regularidade coletiva que o Palmeiras já tem por uma maturidade tática de mais tempo. O trabalho do Abel é mais desenvolvido. Então, por isso eu vejo que é um Flamengo que tende a optar mais pelo pragmatismo, ser esse time de buscar um resultado, mesmo quando a coisa não vai bem, do que necessariamente um time que joga para envolver.
E se o Flamengo passar na Libertadores com 2-1-0 sobre o Vélez... Tá ótimo. Tá perfeito, vai ter cumprido a missão. Então, até para o torcedor rubro-negro entender a perspectiva e a expectativa do início do trabalho do Dorival, ali era, arruma a casa e ganha um título para mim. O cara arrumou e está em 3 frentes. Então, já é acima do esperado. E por ser acima do esperado, acredito que o Dorival tem autoridade para ter essa desculpa de, poxa, a gente não necessariamente vai dar espetáculo em todos os jogos, porque é difícil, até para um time, um clube com elenco como o do Flamengo, ser tão consistente e tão regular em 3 competições diferentes. Quem está menos vistoso é o time B. Agora estão cobrando também o futebol de time A do time B. É porque a semana do Flamengo, prof, com o time A e com o time B, é curioso, né? É a história do copo meio cheio e copo meio vazio que a gente fala, né? É o seguinte, o time A é um time A que não foi bem assim contra o São Paulo. A gente discutiu aqui muito, brinquei com o Viola e tal, a gente discutiu muito que o São Paulo fez uma bela partida, colocou o Flamengo em algumas situações desconfortáveis, o time titular do Flamengo. Mas o Dorival reconheceu isso. Exatamente. E aí o Flamengo vai... Mas o Flamengo ganhou. 3-1 e tá com a classificação aqui, na palma da mão. Ganhou e podia ter feito mais. O Gabigol perdeu um gol antes. Perdeu gol antes, assistência do Pedro e tal, acontece. Só tivesse sido em casa. E ontem contra o Botafogo, você vê, os números ali mostram, né? Um chute no gol, chute certo, ok, aconteceu. E o jogo, a gente viu o jogo, primeiro tempo ruim, duro de assistir e tal, não sei o quê. Então já não foi aquele Flamengo, mas venceu. A gente vai olhar o copo meio cheio, o copo meio vazio. É tipo... Sinalzinho amarelo ali, atenção nesse momento da temporada, porque o rendimento está caindo? Eu vejo isso com preciosismo. Fala o nome dos adversários que goleou aí. Você acabou de falar, Juventude. Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Juventude, Brasil, o Tolima, o 7-1. Agora fala o nome dos últimos adversários aí do time B. Do time B? Não. Botafogo, São Paulo no Morumbi, venceu por 2-0. Palmeiras, empate 1-1. Contra o Palmeiras? Não, contra o Palmeiras não. Era um clássico, gente. Queira ou não, o Botafogo tem um punch contra o Flamengo que ele não tem em nenhum outro jogo do campeonato. Eu acho que também a isso eu atribuo aquele primeiro tempo do Botafogo. Um bom primeiro tempo. Na prática, no frigir dos ovos, alguma fumaça com o Jefinho. E chute de longe. Fumaça é muito pouco. É uma fumacinha, né? Tem que ser fogo, não fumaça. Né? Botafogo... Então, é uma situação diferente também por isso. E é uma bola cantada. Quando ele chama a cavalaria, quando o Dorival chama a cavalaria, o mais natural é que aconteça o que aconteceu ontem. Ele acabou de pôr o Pedro não fez o gol, mas praticamente, né, deixou o Vidal na condição excepcional de fazê-lo. Vidal que pode ser um titular desse time, não é, mas pode ser. Então, eu acho que, como diria Benito de Paula, que a gente estava ouvindo antes de começar o programa, tudo está no seu lugar. Tudo está no seu lugar. A turma estava fazendo um carnaval porque não baixou a diferença para o Palmeiras para 6, agora está em 7. Aquilo que o Flamengo não fez, o Fluminense fez na matemática. Poderia estar em 5, né? Então, aí é que tal, no jogo anterior... Mas aí vai pegar aquela coisa que a gente sempre vem falando. Não adianta o Flamengo fazer o seu melhor. O Palmeiras tem que cair de produção. E o Palmeiras não está caindo nem de produção e nem de rendimento de número de pontos. O Palmeiras saiu aí de uma enfiada de 3 jogos contra segundos colocados e ganhou a maioria dos pontos. Acabou fazendo o quê? 5? Lembrando que o Palmeiras não foi bem assim nos 3 jogos, né? Não. Tudo bem, jogos mais difíceis, pesados, graúdos, né? Ele ganha do Corinthians num jogo que talvez um resultado de empate ali não teria sido nada demais, teria sido absolutamente normal, justo. Ele empata com o Flamengo num jogo onde o primeiro tempo o Flamengo foi melhor com os reservas, né? Aí no segundo tempo, claro, aí pesa. O Palmeiras tem um Rafael Veiga que ele vai lá e caixa, faz um golaço daquele. Aí o Palmeiras contra o Fluminense não vai bem, o Fluminense domina e tal. Aí o Palmeiras faz tem um gol Rony. de bicicleta. Gol de bicicleta. Quando estava sendo dominado. É a qualidade. E tem a ordem dos resultados. Mas o Flamengo está nessa também. Aí vai o Pedro, entra, mete um gol e dá a vitória. Eu acho que eles estão muito parelhos nesse sentido, até no sentido de ter mais resultado do que
futebol mesmo, na prática, né? Agora, é essa a questão. Um tem que baixar e o outro tem que subir. Não adianta o Flamengo fazer o seu melhor se o Palmeiras não entregar o osso. E a chance que o Flamengo tinha de arrancar pontos do Palmeiras já passou. Então, ainda acho que o Palmeiras continua com uma bela condição para ser o campeão brasileiro. Deixa eu te fazer uma pergunta, Caco. O Flamengo está a 7 pontos do Palmeiras. O Botafogo está a 2 pontos da zona do rebaixamento. O que é mais provável? O Flamengo se engalfiar lá com o Palmeiras, diminuir a pontuação e brigar pelo título? Ou o Botafogo se engalfiar com o Z4 e brigar para não cair? Olha, eu não quero ficar no muro, mas é praticamente a mesma coisa. Acredito que o Flamengo vai ter as possibilidades de chegar e não sei se chega, muito difícil pela pontuação. O Botafogo está se atrapalhando bastante, né? E pode ser que perca pontos, mas é que a turma lá de baixo já tem alguns se consolidando lá para baixo e o Botafogo ainda não está nessa batida, então não vejo dessa forma. Agora, olhando o jogo, né, William, o Flamengo ganhou caminhando do Botafogo. Ele não precisou nem correr. Ele bota a tropa de elite no segundo tempo, aí entra o Pedro, faz uma jogada, faz o gol. O que dá como sinal de alerta para o Flamengo é que o Botafogo conseguiu grampear os laterais, digamos assim, o Mateuzinho e o Ayrton Lucas, né? E o próprio Jefinho ali fazendo algumas jogadas, o Vitor Sá, mas não fez o gol. E aí demora para fazer os gols, tem várias situações, mas não tem essa eficiência que o Flamengo tem. O Flamengo é eficiente, vai lá, faz um gol, caminha em campo, não sei se um certo desinteresse inconsciente, né, de não se desgastar para um jogo mais decisivo do que esse. Apesar que era clássico, o clássico já calibra as coisas. Fica tudo muito igual quando é clássico, né? Botafogo contra Flamengo, a situação do Flamengo muito melhor, o Botafogo nem tanto, mas o clássico deixa todo mundo meio calibrado e equilibrado, né? Mas eu vejo dessa forma, o Flamengo caminhou em campo e buscou o resultado ao natural contra o Botafogo, que se desgastou, foi para cima, pressão alta. Não vejo o Botafogo como merecedor nem do empate. Não fez por merecer, não foi eficiente, o Flamengo mereceu a vitória. Tem fã de esportes participando na hashtag F360BR. Vamos dar uma olhadinha aí, enquanto a gente vê os lances aí dessa vitória do Flamengo. Atenção, pessoal chegando aí. É legal que o fã de esportes acorda cedo com a gente, gosto. né? Eu gosto. Já está participando. E já interage. Isso é demais. Caetano, o Flamengo está sendo cirúrgico, mas ontem vi como falha do Dorivariola entrar com Vidal e Diego de volantes. Acho que principalmente o Diego, né, Caetano? Faltou ali. Mas o Diego foi bem na marcação ontem. Deveria entrar com um dos garotos para dar uma pegada maior ao meio-campo. Vamos buscar as Copas e pelo menos o vice-brasileiro. Já sem será articulador, um ano. né? Já será um ano sensacional, diz o Caetano. Você vê sem como dúvida nenhuma que é. Já estão pegando a mosca do cocô do cavalo do bandido, né? Repete isso. Como é que é? Isso aí, a questão do Diego, até concordo com ele. Eu falei no dia de passe, quando saiu a escalação, eu falei, não poria o Diego não, botaria um dos garotos. Mas se você pensasse os problemas que o resto dos clubes têm, que os times têm, você ir no trabalho do Dorival e falar, não, ontem ele devia ter escalado um garoto no lugar... Detalhezinho, coisa pontual. Tá indo, a mosca do cocô do cavalo do bandido. Coisa pontual, tá dá vendo pra um filme de Bang Bang aqui? Aquela mosquinha do cocô do cavalo do bandido. É aquela coisa, né? Tá indo fundo demais. Vamos com os fãs de esporte, vamos lá. A gente que não acerta o gol aí, né, Viola? Zé Geraldo, meu querido, participando com a gente. O Botafogo perdeu muitas chances de gol contra o Flamengo. Um time que, mesmo não fazendo um bom jogo como ontem, é letal quando surgem as oportunidades. Não dá para vacilar contra ele. Você acha que ele tá certo ou ele tá sendo meio Zé Geraldo? Não, acho que... Zé Renato, será coincidência que nessa fase em que está envolvido em tantas decisões, o Flamengo aparenta jogar menos, mas ganha de novo? Não é coincidência nem para o Flamengo e nem para o Palmeiras, que faz exatamente o mesmo. Bom ponto. Verdade, porque são vários jogos. Sim. É bom dizer, né? É isso aí. Tem uma parte mental ali que é desgastante também, né?
Jackson Monteiro, não acho o Flamengo tão bom quanto falam. Nenhuma surpresa do futebol jogado. A verdade é que os outros clubes estão muito ruins. Jonatas, Flamengo jogou nesses últimos jogos o que o Palmeiras vem jogando nos últimos 2 anos. A diferença é que cobra um desempenho de apenas 1. Mesmo? Bom ponto também. É mesmo? Você acha que a cobrança é muito maior para o Flamengo, para dar espetáculo, do que o Palmeiras? E o Palmeiras já se acostumou Havia essa cobrança. a não ser um time espetacular, a ser um time da eficiência. Havia essa cobrança com o Abel também, principalmente na temporada passada. Poxa, a segunda temporada do Abel e esse time ainda é muito pragmático, é um time mais reativo. E esse Palmeiras do Abel evolui, passa a ser um time que marca mais gols, um time cada vez mais seguro, e hoje é um Palmeiras muito equilibrado. E o torcedor palmeirense entende isso. Muito seguro, cara. O torcedor do Flamengo se acostumou a ver esses caras, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, a dar espetáculo. Porque, de fato, a temporada marcante, até mesmo em 2020, que não é ali no auge, era um Flamengo com muita desenvoltura ofensiva. Por isso, é natural que alguns torcedores tenham um estranhamento. Poxa, eu sinto falta de mais futebol, de um futebol mais envolvente. Até olhando o Fluminense, que é um rival praticando esse futebol com o Fernando Diniz. Mas faz todo sentido a abordagem do Dorival de tornar esse Flamengo mais eficiente. E aí a eficiência defensiva tem feito muito a diferença a favor do Flamengo. Para um time que estava bastante desarrumado, você ter uma das melhores defesas do campeonato, um time que sofre pouquíssimos gols, um time que até mesmo quando é atacado, que é pressionado como contra o São Paulo, consegue se portar bem, com linhas organizadas, isso é um grande avanço. Até pela necessidade de atacar essas frentes prioritárias, que são Copa do Brasil e Libertadores, é melhor ter um Flamengo, a essa altura da temporada, mais pragmático do que um Flamengo globetrotter, um Flamengo de show, um Flamengo que vai envolver seus adversários em todos os jogos, porque isso não garante vitórias. E o Dorival ontem, ele tem a percepção, poxa, esse jogo pode se complicar. Aí ele já lança João Gomes, Pedro, ele já dá essa encorpada no time com os titulares. E não necessariamente precisava fazer. Era até um clássico que o Dorival passaria incólume se poupasse mais, não colocasse tantos titulares para dizer, poxa, a gente tem um jogo contra o Vélez. E ele não faz isso. Ele valoriza, ele entende que dava para ganhar do Botafogo com um pouquinho mais e ele coloca esse pouquinho mais em campo. Então eu vejo que o Dorival tem feito um trabalho competente, que é até cobrado de outros técnicos. É o caso de Fernando Diniz, de Rogério Ceni no São Paulo, de um time que precisa ser eficiente, mais pragmático, matar seus jogos. E esse Flamengo tem sido eficiente na defesa e tem matado jogos e feito vitórias, até mesmo quando não joga tão bem. Isso também precisa ser valorizado. Vamos ouvir o Dorivariola? Vamos. Vamos lá? Ele fala sobre o Pedro. Vamos nessa. O Pedro vem mostrando a cada momento, né, a sua importância. Em alguns, ele servirá, em outros, ele será servido. Sendo assim, ele tem a capacidade de preparar e também de finalizar. É um jogador de altíssimo nível e quase completo, né, no seu setor. Então, nós precisamos tirar o máximo dele sempre. E hoje foi um jogo com esse desenho. A partir da entrada dele, ele serviu, fato que vinha acontecendo ao contrário, sempre sendo servido e definindo com muita precisão. Muito bem. O Pedro, o Caco, é o jogador que mais impacta na forma do Flamengo jogar? Com certeza. Se a gente for falar o que é o show do Flamengo, né? O show do Flamengo não é o coletivo como um todo. Aquele time que joga por música ainda não chegou a esse ponto. Em alguns momentos, sim. O espetáculo do Flamengo ele é individual e o astro desse show é o Pedro. O grande jogador, individualmente, se ele não decide fazendo gols, ele decide fazendo a jogada do gol. E quando a plástica, quando a jogada bonita, quando a gol de bicicleta, é o Pedro que faz. Então, certamente,
ele tem vários outros grandes jogadores, mas o grande astro do momento, desse time do Dorival, o cara que está resolvendo, e ele sim dá um show individual, é o Pedro. Ah, mas ontem o Pedrão perdeu um gol. Ah, lá vai você cornetar, lá vai você no cocô do cavalo do bandido também, né? Pronto, é mais um que vai lá. A mosca do cocô do cavalo do bandido, lá vai você de novo nessa história. A mosca do cocô do cavalo. Corta bem. Cortou, bonito. Olha o chute. Vem cá. Mas olha o drible que ele dá. Gente... Mas esse é um sinal de que ele tem muito crédito com a torcida rubro-negra. Lógico, pô. Porque se Ele tem mais crédito do que você no banco. Ah, não, isso aí não é difícil também. Mas o Gabigol, pela fase que tá, se perde esse gol, seria uma corneta ali absurda. Porque não tem marcado tantos gols quanto o Pedro, não tem sido tão importante na conclusão das jogadas como já foi antigamente. E o Pedro conseguiu criar essa gordura, porque de fato tem sido o jogador mais decisivo do Flamengo, um jogador que bota a bola para dentro. E quando isso não acontece, compensa com a assistência que deu para o Vidal. Ajuda a botar a bola para dentro. Ontem foi consciente, né? Foi, super. E olha a colocação, solidário, consciente, mais do que o Paulo Souza pedia. Isso é importante, porque o Pedro, que até chegou a ter chances seguidas com o Paulo Souza, o pessoal se esquece disso, o Breler lembra sempre isso aqui. E eu também acho que o Paulo Souza houve um momento que foi o técnico que mais apostou no Pedro. E naquele momento o Pedro negou fogo. O Pedro não era esse Pedro solidário. O Pedro era o Pedro mais paradão, que o Paulo Souza tinha medo. Você acha que o Pedro de hoje é fruto do Pedro do Paulo Souza? É uma herança? Acho que o Paulo Dorival Souza soube aproveitar? acho que é um exagero falar isso, né? Mas eu acho que o Paulo Souza contribuiu com as exigências a respeito do Pedro. Eu acho que ali o Pedro se toca, vai muito de fase também, né? O Pedro é um jogador muito movido a embalo. Tinha uma época que a gente fala assim, dando 3 minutos para o cara não vai fazer nada. Tinha uma época que davam 3 minutos para ele e ele fazia. Foi isso que forçou toda Ontem foi o que aconteceu. Ontem não deram novo. 3, deram mais. Mas com menos ali ele resolveu. Então ele voltou àquela toada. Mas eu acho que o mais importante... Mas é um Pedro mais garçom também, né? Mais participativo. Mais abriu participativo. O leque de valências do Pedro. Veja as assistências que ele deu recentemente pro Gabigol. Clareou tudo pro Gabigol. Falou, o Gabigol faz. O Gabigol perdeu. Duas aí que o Gabigol está devendo para ele. Para ele, duas seguidas. Mas isso é muito importante, por exemplo, para a questão da seleção. É isso que faz os olhos do Tite brilharem. Porque o Tite não tem um jogador assim. Então é um momento abençoado do Pedro. Mas o centroavante hoje não pode ser só o cara definidor, o cara com presença de área. Ele precisa participar mais do jogo. O Gabigol faz também. Se movimentar. Ele está falando do Pedro, o Gabigol faz isso também. E de fato... O problema do Gabigol, recentemente, é que ele tem perdido gols que ele não costuma perder. A gente não costuma ver o Gabigol perder um gol como ele perdeu contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano, né? Que foi assistência do Pedro, isso, exatamente. Ou como ele perdeu contra o São Paulo, a gente não está acostumado a ver. E é uma sequência, mas é o que eu costumo dizer. Ele está devendo nesse sentido, dar uma calibradinha ali? Precisa. Tem um crédito... O crédito do Gabigol é maior que o crédito do Pedro, convenhamos. Está desde 2019. Pela estrada, pela estrada rodagem, toda. Né? Então ele tem crédito, até porque não é que ele está jogando mal, ele está perdendo os gols. Mas ele está fazendo tudo isso que você está falando também. Os dois estão fazendo isso. Um pelo outro e o outro pelo um. Então, por isso que funciona tão bem. Mas tem uma diferença no gol perdido para o Pedro, por exemplo, né, William? Os gols que o Gabigol perdeu... O gol do Pedro, ele constrói a jogada. Sim. Ele dá o drible e cria a situação para ele mesmo. O Gabigol tem muitos gols que colocam ele na cara do gol, dentro da área, cara a cara com o goleiro, e ele tem perdido. Então é diferente. Eu não vejo uma situação dessa do Pedro ainda. Pode ser que aconteça. O Pedro ganhou o direito de jogar o lance fora. Porque o lance é dele. Agora o do Gabigol. E tem uma lupa grande no Gabigol, né? A partir do próprio nome. Gabigol. Que o cara não põe pra dentro, todo mundo duvida. E pela fase recente, eu concordo com o William, que se pegar quem é mais ídolo no Flamengo, o Gabigol é mais. Tem uma história mais vencedora. Agora, pela memória recente, que costuma sobressair no torcedor,
o Gabigol está sendo mais cobrado. Então, se é o Gabigol, mesmo construindo a jogada e perdendo daquela forma, o pessoal, não é mais o Gabigol de antigamente. Mas o Gabigol facilita bastante o jogo do Pedro. Isso. Ele se movimenta mais, às vezes até se sacrifica para fazer essa recomposição, para o Pedro jogar um pouco mais solto, mas o Pedro está fazendo por onde de ter um jogador assim, porque também está se movimentando. O Pedro teve uma época que perdia muitos gols, era um Pedro imóvel, que ficava muito paradão ali, sem sair da área, sem gerar espaço para companheiros, que não dava assistência. Então, esse Pedro não se pagava. Era um Pedro que merecia as críticas que o Paulo Souza fez naquele momento. E é bem básico isso. Se tem um legado do Paulo Souza, foi ter provado que Pedro e Gabigol poderiam jogar juntos. Ali com ele, eles já mostravam, mesmo com Pedro em baixa, que dava liga, que tinha possibilidade, ao contrário dos outros técnicos, que passaram antes e sempre negaram. Então, não foi uma boa passagem do Paulo Souza, não deixou saudades para o torcedor rubro-negro, mas sim, Dorival soube ter essa boa leitura de olhar para o trabalho do Paulo Souza e falar, dá para peneirar alguma coisa e saber que Pedro e Gabigol são minha prioridade, esses caras vão jogar juntos. Essa história de que dois caras não podem jogar juntos, isso não existe. O que não pode é jogarem do jeito errado. Outro dia o Vitor Pereira falou isso a respeito do Yuri Alberto e do Roger Guedes. Isso é mais velho que a serra. Antes da Copa de 70 já estavam falando que se Pelé e Tostão poderiam jogar juntos. Se o Tostão jogasse na mesma do Pelé, não poderiam jogar. Claro. Aí o Tostão teve que ser o centroavante, o falso 9. E alguém precisa estar disposto a se sacrificar, a fazer uma função diferente. Claro. E aí muita gente questiona o comportamento do Gabigol. O Gabigol é mascarado. Ele está muito diferente. Poxa, um cara do tamanho dele no Flamengo aceitar fazer uma função diferente, sair ali da referência para ser um jogador mais coletivo, um jogador mais solidário, ainda que tenha perdido gols, é algo a se elogiar. Poucos jogadores fariam isso, hein? Tem jogador fazendo muito menos de biquinho, que não gosta de ser substituído. Por exemplo? Melhor não citar. Melhor não citar. Pega o começo mas tem. O Nenê no Vasco. Chegou. Aí vai virar e falar assim, eu conheço vocês. Você falou ali no começo, você está voltando nesse assunto. Mas algo te toca profundamente. Você provocou também. Mas essa é uma questão de comportamento básico. Um jogador de 41 anos que joga até os 38 do segundo tempo e sai reclamando, depois de não fazer absolutamente nada, só bater um escanteio, esse tipo de comportamento precisa ser criticado. Algo que o Gabigol, muito mais jovem, não tem feito no Flamengo. Se o Gabigol resolvesse encrencar com isso, esse Flamengo que a gente está vendo do Dorival não aconteceria. O Gabigol comprou esse barulho e falou, não, tudo bem, eu jogo... Você, pelo visto, fez um curso de final de semana na Escola Fábio Sormani de Jornalismo Esportivo. Que o Fábio Sormani ele tem uma tática de encaixar o Santos sempre, em algum momento, ele pega um gancho para falar alguma coisa do Santos. Hoje você usou uma tática, encaixou o Nenê de alguma forma, buscou um comparativo e jogou. A bola veio pingando, você foi lá e era o que eu precisava. Você foi bem. O professor perguntou um exemplo. E aí você, claro, lógico. Na cabeça teve uma tabelinha aqui. Vocês dois podem jogar juntos. Funciona bem, tá vendo só? Tem um panda. Olha, deu um pandã. O Nenê entrou na brecha do Vasco sem técnico, né? Isso, exatamente. Isso é a Escola Fábio Sormani de Jornalismo Esportivo. Você fez curso nesse Me sinto lisonjeado. Um abraço a Fábio Sormani. Um abraço a Fábio Sormani. Fábio Rocco Sormani. Isso. E ele tá em alta. Olha o Rony metendo mais um de bicicleta. Meu Deus, segura o Fábio Sormani hoje. Olha, F90, hein? Aliás, daqui a pouquinho tem a galera do F90 aqui no Futebol 360, né? Porque tem a Dani, tem o Facincani, tem o Pedro Ivo, porque nossas equipes estão tanto em Curitiba quanto na Argentina para os jogos desse meio de semana aí da Copa Conmebol Libertadores. Teve confusão, infelizmente, ontem, né?
briga entre torcedores aí de Flamengo e Botafogo. A gente tem imagens, porque as imagens circularam pelas redes sociais, os vídeos, hoje com o celular todo mundo faz tudo, né? E parece que os torcedores do Flamengo tentaram entrar por um local que era um acesso restrito a torcedores do Botafogo, né? E aí começou confusão, teve barulho, escutaram barulho de tiro, né, de armas de fogo. Foi antes do clássico isso, tá? Foi antes do jogo começar. Aí o BEP entrou em ação ali com a presença do choque, cavalaria, e o GCRIM informou que nenhuma prisão foi feita, né? Não sei se isso já foi atualizado, de repente informações atualizadas podem dar conta de alguma prisão, mas até aquele momento lá não tinha sido efetuada nenhuma prisão, tá? Confusão com torcedores ali, correria no entorno do estádio, olha lá. Olha lá, viu? Jogando bomba na polícia, olha isso, cara. Viu? Jogando bomba na polícia, olha lá. Olha isso, cara. Nessa não foi dentro do estádio, hein? Foi a caminho. Mas isso acontece... Fala aí, Breila, pra gente, antes de ir pro break. Isso acontece sempre nas imediações do Newton Santos. É comum esse falei tipo Maracanã? Newton Santos. Se eu falei Maracanã, desculpa. Newton mas Santos. é comum esse tipo de embate ali nos arredores e a organização, até mesmo a polícia, não consegue fazer um trabalho preventivo de evitar esse encontro entre as torcidas. Então é preciso trabalhar com inteligência também, fazer com que, já que é um problema conhecido, um problema histórico já, desde que as equipes passaram a se enfrentar ali, é preciso ter um trabalho cada vez mais consistente de prevenção dos confrontos e encontros de torcida. Vamos fazer um intervalinho. Vamos. Hoje tem Campeonato Espanhol, tem